Olá, Deus abençoe sua vida, muito bom dia. Mais uma vez estou aqui com o programa Saindo da Depressão. É com imenso prazer e alegria que aqui estamos, porque eu sei que aí do outro lado muitos de vocês estão sofrendo com o mal do século. Esse mal chamado depressão, que vem crescendo cada vez mais, afetando cada vez mais pessoas e destruindo cada vez mais vidas e famílias. A conclusão que nós temos chegado é que a depressão tem uma força destrutiva muito grande. Nós vemos pessoas com muitas capacidades, com cultura, com formação acadêmica, com capacidades no mercado de trabalho que ficam completamente incapacitadas por causa da depressão. A depressão é uma das doenças mais incapacitantes que existe. Isso prova que, de fato, ela tem uma força destrutiva muito grande. E para vencer a depressão tem sido um desafio muito grande. Psicólogos, psiquiatras, remédios, tratamentos, juntas médicas, tudo isso, em muitos casos, não tem conseguido trazer solução para a depressão. Agora imagina você, por exemplo, a depressão que vem após um parto, a chamada depressão pós-parto. A criança, que é sempre motivo de alegria e satisfação para uma família, para um casal, ainda mais quando a criança é planeada, desejada, tudo é preparado para receber essa criança. Como explicar a depressão surgir após o parto? Essa matéria que eu quero que você acompanhe agora, que fala sobre uma das origens da depressão, que é a depressão pós-parto. Vamos ver. O nascimento de uma criança é um dos momentos de maior alegria para toda a família. É uma sensação de vida completa, difícil de descrever por palavras. A família reúne-se para festejar, os pais apresentam o rebento à sociedade. E, de repente, o pior acontece. Uma tristeza profunda, choros inexplicáveis, sensação de impotência e de desgosto. Se é verdade que o nascimento é um dos momentos mais felizes da vida de uma mulher, é também verdade que os meses que se seguem são verdadeiros desafios. As alterações hormonais, as dores no corpo, a inexperiência e, por que não, as críticas constantes levam muitas mulheres a um verdadeiro abismo. Parece que você se sente pressionada, a partir do momento que ele nasce, você já sabe fazer tudo. Tudo. Você já sabe dar uma mamar, você já sabe se ele está tendo cólica, se ele não está, e você não sabe nada. A depressão pós-parto afeta 20% das mulheres acabadas de dar à luz, dizem os números, mas fora das estatísticas ficam os casos escondidos por medo, vergonha ou por uma sociedade que ainda não leva a sério este problema. A depressão pós-parto é um problema tão grave que pode inclusivamente levar à rejeição da criança por parte da mãe e, em casos mais agravados, à morte da mãe ou da criança. Logo no segundo dia eu já comecei a ter uma certa aversão a ela, assim. Eu não queria olhar. Ai, desculpa. O pensamento que eu tinha é de me livrar. Era isso que me corroía, assim. Porque o que eu mais lembro era a vontade de jogar ela pela janela. Nenhuma mãe deseja sentir desgosto pela vida e pelo filho acabado de nascer, mas a maternidade não é um processo fácil. Se as fotografias na internet, as revistas e os filmes mostram um lado doce da maternidade, de fora ficam todos os conflitos vividos nesta fase da vida. As noites sem dormir, o choro intenso da criança, as críticas de familiares e amigos e o estado de cansaço extremo em que vive a mãe leva muitas mulheres ao desespero. Choram muitas vezes escondidas por receio da incompreensão alheia, que é muita e que vem de quem mais dependemos, do marido, dos pais, dos amigos, que não entendem nem se apercebem do estado depressivo em que vive a mãe.
Dando todas as atenções à criança recém-nascida, muitas vezes esquecem-se que se a mãe não estiver bem, a criança dificilmente estará. A depressão pós-parto, ela é descrita como uma alteração do ponto de vista do humor, né? Ela tem diferentes graus de intensidade, a gente precisa estar apto a avaliar, orientar a família a prestar atenção em aspectos e que uma puérpera, né, deprimida, não vai cuidar do bebê e ele vai ter um prejuízo no seu potencial de desenvolvimento porque ele vai ter um cuidado negligenciado. A depressão pós-parto é uma doença do foro psicológico tão grave que não deve ser encarada de ânimo leve e cabe ao companheiro e à família ajudar a mulher a ultrapassar esta fase através da compreensão, do amor e do carinho bem precisos nesta fase da vida. Pois é, muito triste ver a depressão levar uma mãe a esse ponto, né? De querer matar o próprio filho. A que ponto que chega? Ou se matar. Porque a depressão, uma das principais consequências e sintomas da depressão é justamente a pessoa perder o gosto pela vida. Mas a questão aqui é como sair dessa situação, porque esse tem sido o grande desafio e o que nós temos provado aqui no programa todas as noites é que depressão tem cura. Se muitas pessoas acham que não tem, nós estamos provando que sim, tem cura. Eu vou provar mais uma vez, nós provamos não com palavras nem argumentos, mas nós provamos com histórias reais. Eu tenho aqui no estúdio mais uma pessoa que sofreu com depressão, a dona Luzia, tudo bem? Boa noite. Muito bom dia. Bom dia. E está aqui o pastor Marcos também, muito bom dia. Bom dia, bispo. A gente estava acompanhando essa matéria, foi exatamente o que aconteceu consigo. Exatamente. Você sofreu de depressão Sofri depressão depois... e foi pós-parto. Pós-parto. Foi após ter o meu primeiro filho. Então, e o que a gente viu aí, e eu falei antes da reportagem, ô Luzia, que o filho não veio inesperadamente. Foi um filho planeado e desejado. Exatamente. O meu filho foi muito desejado, tinha todos os planos de criar e de ter mais filhos, assim como tive, mais um filho. Mas após houve um certo isolamento da minha parte, uma certa mudança de habitação e tudo isso veio tudo acumular para que eu entrasse em depressão. Antes você já tinha algum sintoma ou vivia uma vida normal? Eu vivia uma vida normal, apesar de muitas vezes sorrir, mas havia sempre um vazio dentro de mim. Mas nunca pensei que fosse uma depressão ou que viesse a despoltar numa depressão. Numa depressão. Exatamente. Foi logo após ali, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, ou ainda demorou essa depressão a surgir dentro de si? Foi logo nos primeiros meses. Depois do parto? Sim, sim. Logo depois começou a haver os tais 3 meses que a gente fica em casa depois de ter a criança. E esses 3 meses foi a gota d'água. Eu comecei a fechar, a não ter a certeza se sabia cuidar do meu filho, aquela incerteza. Depois havia aquela situação que eu estava muito sozinha, o meu marido ia trabalhar e eu só ficava sozinha com a criança e comecei-me a isolar do mundo, no fundo. Quais eram os sintomas então que começaram a aparecer? Uma tristeza imensa, Okay. uma certa incapacidade de tratar do meu filho, sempre a chorar, qualquer coisa me fazia chorar. Quando o meu marido chegava à casa, eu discutia bastante com ele, sem qualquer tipo de motivo, andava extremamente nervosa. Quando punha o meu filho a dormir, eu ia dormir também. Ele às vezes acordava e eu ainda estava com aquela vontade de dormir, não me queria levantar, não tinha gosto de me arranjar, não tinha gosto de arranjar a minha casa, de limpar, de arrumar. Então, quando a gente fala, Luzia, quando a gente fala que a depressão é uma força destrutiva, eu não estou exagerando, não. Nadinha. É, de fato, uma força. Por muito que nos queiram ajudar à volta de nós, familiares e tudo, há sempre
aquela incapacidade nossa de dizer assim, eu vou conseguir. Não Você teve esse apoio da família? Tive. Do seu marido, nomeadamente? Do meu marido, sim. Essencialmente do meu marido. Mas nem isso me conseguia. Eu, à beira dele, tentava fazer com que as coisas parecessem normais, mas não conseguia. Chegou a ser acompanhada por algum médico? Foi buscar ajuda médica? Cheguei a buscar ajuda médica, fui diagnosticado depressão pós-parto. Ela aconselhou-me a eu sair de casa, conviver com pessoas, fui medicada, só que eu nunca fui uma pessoa de tomar muita medicação, mesmo para dores de cabeça e tudo, nunca gostei. E então, quando fui medicada, eu não cheguei a comprar essa medicação, porque achava que havia qualquer coisa que me podia fazer com que eu... E você conseguia seguir a orientação da psicóloga? De sair de casa, de conviver? Umas vezes, a primeira semana ainda saí, mas depois voltei outra vez a fechar-me e a não... Eu pergunto isso porque, pelo que a gente tem conversado aqui com as pessoas, as coisas mais simples de serem feitas... Não conseguia. Para o depressivo, não dá. É o que eu digo. A primeira semana ainda tentei sair 1 hora, 2. Porque ela não lhe pediu nada demais, sair de casa e conviver com amigos? Não, mas eu não conseguia. Mesmo para ir passear às vezes no carrinho com a criança e tudo, não queria. Arranjar a casa? Nada. Se arranjar? Era um cansaço medonho. Era? Ui, medonho. Não tinha gosto nenhum. E o meu marido, pronto, acabava por se zangar comigo, porque chegava à casa e via a casa desarrumada, e tudo ia em casa e não fizeste nada. Mas eu não tinha Agora eu fico pensando, Marcos, é a pessoa que vive... Porque é uma prisão isso daí. Completa. É uma prisão, você estava presa dentro de você. É verdade. A gente tem falado sobre isso aqui no programa porque a depressão é uma prisão autêntica. É uma prisão. Imagina 3 meses, 6 meses, 1 ano. E os anos vão passando e a pessoa nessa prisão realmente chega àquele ponto, e eu sei que agora tem pessoas aí me acompanhando, você que está aí me acompanhando, sente-se assim presa, você quer sair dessa situação, você queria. Muito. O que mais você queria... Foram 3 anos assim. Ainda fiquei grávida do segundo filho e eu tinha... Quando fiquei grávida do segundo filho, eu tinha medo de ainda ficar bem pior. Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho. Quer dizer, qualquer coisa para o depressivo, as pessoas vão pensando então que se acontecer isso vai trazer uma alegria. Ou se acontecer aquilo outro vai melhorar. Para o depressivo é o contrário. Qualquer coisa que é uma alegria para qualquer pessoa, para o depressivo ainda pode trazer mais tristeza. Eu quando engravidei do meu segundo filho, pensei assim, será que vai acontecer como aconteceu com o primeiro? Ainda vou ficar mais deprimida ainda? Será que eu vou conseguir? Que coisa, hein? É isso, a alma presa. Sim. É isso aí, a definição da depressão é isso. É uma impotência muito grande mesmo. A gente querer fazer algo e dizer assim, o porquê que não consigo? O porquê? Você chegou a pensar que não iria sair daquela situação? Vinha esse pensamento de que para mim não tem mais jeito? Pensei e inclusive tentei o suicídio. É daí que vem o pensamento de suicídio, né? É daí que uma pessoa chega... O meu segundo filho não fez com que eu também me agarrasse à vida. Eu dizia, não consigo, nem os meus filhos me agarram à vida. É importante a senhora falar isso, e vocês que estão acompanhando, é muito importante prestar atenção, porque se você sofre com depressão, não é você se encher de coisas ou de pessoas à sua volta que vai fazer essa depressão sair. Não é isso. Porque tem depressivos que ele se enche de pessoas à sua volta, ou até as próprias pessoas, família, nomeadamente, acaba ficando mais presente para poder ajudar, não resolve. Tanto que você está dizendo que o outro filho não resolveu, o marido que estava do seu lado também não resolveu. Outras pessoas que sofrem com depressão pensam o seguinte, se eu sair, se eu comprar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vai preencher. A roupa preenche o corpo, não preenche a alma. A bebida, as a bebida, drogas, aí né? É muito bem lembrado. Aí outras pessoas com depressão acabam indo para os vícios, achando que as noites, os vícios, a bebida, as drogas vai preencher esse vazio. Naquele momento que você está ali na noite, você pode sentir-se um pouco alegre, mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você sabe a dor que é. Você sabe a dor que é.
Porque o pior momento do depressivo é de noite, né? É de noite. Não é de noite. dia. De Não. dia já é o sofrimento. Não, é de noite mesmo, quando a gente coloca. Inclusive, eu muitas vezes nem queria ir-me deitar com o meu marido porque era aquela sensação de desconforto, de não querer estar com ele mesmo. E durante o dia sentir a necessidade de estar com ele, da companhia dele, para sentir aquele apoio, mas à noite eu já não ia me deitar com ele. Não. Não, Atrapalhou na vida íntima de vocês? muito, Muito. muito, muito mesmo. Isso já traz outros e outros e outros problemas, não é? Exatamente. Muitos outros. Aquela sensação de que não me sentia como mulher e aquela incapacidade de... Não era mãe, não era mulher, não era uma esposa, dona fada do lar, no fundo. Uhum. E tudo isso começou a diminuir, mesmo quando nós tínhamos algumas festas de aniversário em casa do meu filho, eu sentia-me... Vejo algumas fotos dessa altura e sinto que o meu rosto era mesmo de quem não estava. Bem, nós vamos mostrar uma dessas fotos aí agora. Ela nos disponibilizou uma dessas fotos, olha só. Essa foto aí é nítida a tristeza. Não precisa não precisa de legenda. É verdade. Tá ali. E esse era o seu dia a dia. Era o meu dia a dia. Era dar de comer ao meu filho. Por exemplo, essa foto aí que vocês estão vendo em casa, coloca em tela cheia a foto seguinte, Joana, por favor. Porque essa foto aí, ela não estava sozinha. Ela estava junto com o filho. Foi o nascimento desse filho aí. Foi. Após esse meu filho. Dessa criança que trouxe a depressão. Era o momento ali para ela estar fazendo uma festa com a criança, né? Não é? A gente vê a mãe levando a comida, a criança sorrindo, brincando. Ali era o contrário. Ali os pensamentos eram outros de que eu estou aqui a fazer, olhar para o meu filho e ter alegria, mas não, ao mesmo tempo não a ter, não é? Dizer, é um motivo para eu estar alegre e não estou. Por isso que a gente tem mostrado sempre essas fotos. Olha lá, deixa como estavam as fotos e ela, por favor. É nítida a diferença do antes e do agora. Olha a diferença. Inclusive perdi bastante peso. Foi, né? Muito, muito. Eu cheguei aos 45 quilos após ter os meus 2 filhos. Meu Deus. Não tinha vontade de se arranjar, não cuidava de si. Nada. A vaidade, geralmente, que as mulheres têm, a senhora perdeu tudo. Tudo, não é? Tudo. Mas as pessoas em casa, olha só, aí é uma outra foto com ela, ainda é aquele filho ou já é outro filho isso daí? Esse é o outro. O outro filho. Não fez o nascimento de um segundo filho, não fez a depressão melhorar. Não, e nota-se que estou bem mais magra. Mais magra, exatamente. Isso é para você que está em casa, deixa essa imagem, a produção, por favor. É para você que está em casa perceber o que a depressão faz. É essa força destrutiva que acaba com uma pessoa. E que não tem remédio, não tem nada nesse mundo capaz de fazer essa situação mudar. Mas aí está claro que ela está curada. Mostra aquela foto do antes e do depois, produção. Eu gosto muito dessas fotos, dona Luzia. É verdade. A senhora mesmo se espantou quando viu isso, não é? Mesmo Sr. Bispo. Eu assim, não acredito que seja a mesma pessoa. É verdade, mas não é não. Mas não é mesmo. Não. Porque ali é a cara da depressão. Esse antes de um aí... lado ali está a força da depressão. A força da depressão. Olha ali, ó. A força destrutiva da depressão. Mas olha ela agora. Olha a diferença. Você que está em casa acompanhando, veja bem a diferença. Não é a primeira pessoa que nós estamos mostrando aqui. Deixa essa foto aí, produção, porque não é a primeira foto que nós mostramos. Nós estamos fazendo questão de mostrar fotos porque contra fatos não há argumento. A gente não está aqui só falando, tá aí, olha, claro. Porque uma coisa, dona Luzia, era você estar com aquele semblante triste ali por causa, vamos supor, da perda de alguém. Então você ficava triste algumas semanas. Aí é normal, é compreensível. Você estava doente, uma pessoa fica constipada, ela fica com o semblante caído. Exato. Mas anos assim? A depressão faz a pessoa ficar anos e anos e anos assim. Só que quando a gente convida você
para participar do tratamento que nós fazemos domingo, 4 da tarde, é para que aconteça com você, como aconteceu com a dona Luzia e como tem acontecido com as pessoas que nós mostramos aqui. Você está aí, olha, chorando. Você não chorava muito? Bastante, bastante. A vida do depressivo é essa? Essencialmente quando estava sozinha. Porque às vezes, diante das pessoas, a gente mostra aquele sorriso, mas por dentro está... arrasada, né? Arrasada, mesmo. Arrasada. Sim. Você tentou suicídio como, Luzia, que a gente não falou? Através de comprimidos. Tomou-os todos? Tomei. Eu penso que aconteceu o seguinte, o meu marido voltou mais cedo para casa e foi isso que fez com que eu hoje ainda esteja aqui a falar desta situação. Se não, não estava. Daquela já tinha partido, já. Né? Os filhos não fizeram, porque eu ouço muitas pessoas falarem que no pensamento de suicídio lembrava dos filhos. O seu caso, nem os filhos fizeram você segurar aquela força. Eu recordo-me que quando estava a tomar os comprimidos, as lágrimas escorriam pelos olhos abaixo, porque me lembrava o que é que vai ser dos meus filhos. Mas também não tinha essa força. Não tinha essa força. Olha só como é que é muito importante você participar desse tratamento. E isso só prova, Marcos, o que a gente tem falado, que a depressão é uma força destrutiva. Como vencer essa força? A força da depressão. Como? A pessoa já identificou que ela está sendo dominada por essa força. Agora ela tem que saber o que fazer para mudar isso. Mostra a cruz aí, produção, por favor. Porque amanhã, domingo, 4 da tarde, você vai tocar nessa cruz aí. Porque é um desafio que nós estamos fazendo aqui essa semana, Marcos. Se a depressão tem uma força destrutiva, a cruz tem o poder de vencer essa força destrutiva. A cruz vazia. Essa cruz aí que você está vendo, ela tem um poder. E você só vai saber se é verdade ou não o que estamos falando se você, nesse domingo, vier tocar nessa cruz. Eu garanto para você que essa força da depressão vai sair de você na hora. Na hora. Você tem fé? Você tem disposição para sair de casa e nos procurar nesse domingo? Ou dá para você aguentar um pouco mais? Não, vamos falar a verdade. Dá para aguentar mais uma semana? Dá para aguentar mais um mês? Dá para aguentar mais um pouco? Essa é a pergunta que eu faço para você. Se dá para você aguentar mais um pouco, então não venha. Vai aguentando, vai sofrendo, vai chorando, vai pensando em se matar. Vai vivendo com essa tristeza, com esse isolamento, com essa falta de energia. Vai sobrevivendo, porque viver você já não está vivendo. Mas esse domingo agora, o tratamento que nós vamos fazer domingo agora, é para você que diz, eu não suporto mais essa situação. Eu cheguei no limite da minha dor. É para você que está no limite. É para você que diz, eu preciso de ajuda urgente. Não posso mais viver nessa situação. Você também já tentou suicídio. Sabe por que você não morreu? Aconteceu alguma coisa que nem aconteceu com a dona Luzia? Alguém chegou na hora? Alguém conseguiu lhe socorrer? Sabe por quê? Porque Deus sabia que um dia você ia ver o programa aqui, ia receber o convite e ia aceitar. Deus te guardou. Deus é que colocou aquela pessoa ali para impedir de você tirar a própria vida. Mas Deus também fez você acompanhar o programa, acompanhar aqui o caso da dona Luzia, para você entender que depressão tem cura. E é nesse domingo, 4 horas da tarde, que nós estaremos aguardando por vocês aqui no Porto. Veja bem, nós temos várias igrejas aqui em Portugal, mas esse tratamento acontece em 2. Nessa que você está vendo, no Porto, na rua Egas Muniz, número 485. É aqui próximo do quartel militar da Constituição, é ao lado do Mercado Continente, da Serpa Pinto, tá bom? É muito simples. Você vem de carro, coloca no GPS. Rua Egas Muniz, 485, você vai chegar aqui nessa igreja. Temos estacionamento, você vai tocar na cruz. Você vai ver na hora o poder da cruz sair e você ficar livre desse mal que vem te atormentando. Essa força da depressão vai sair de você nesse domingo agora. A mesma coisa vai acontecer em Vila Nova de Gaia. O pastor Marcos é o pastor que está em Vila Nova de Gaia, que também vai ter essa cruz. Ah, Marcos, eu tenho certeza que quem tocar vai ficar livre. Exatamente, vai sair poder desta cruz que você acompanha agora.
poder para vencer toda a força do isolamento, da depressão, do choro, dessa angústia que você traz consigo já há anos. Você toma medicação, já procurou vários especialistas, não ficou livre. Você sofre por um familiar seu, traga uma roupa, traga uma fotografia, o nome desse familiar. Você vai tocar na cruz representando esse familiar. E você vai ver o poder de Deus se manifestando tanto na sua vida como na vida do seu familiar. Na Rua do Agüero, número 151, é na Rua do Centro de Emprego aqui em Vila Nova de Gaia. Você vai procurar esse lugar que você acompanha e pode ter certeza absoluta. Nós afirmamos para si, você vai sair daqui livre, pois o poder de Deus, bispo, vai se manifestar na vida de todos. Independente de credo religioso, essa pessoa não vai pagar absolutamente nada. A única coisa que ela tem que ter bem claro dentro dela, é que ela tem que ter disposição para chegar aqui. Dona Luzia, você pagou alguma coisa na Igreja Universal? Nada. Nada? Nada. Nadinha. Ninguém te cobrou nada? Ninguém me cobrou. Você está curada da depressão? Curada? Curadíssima. Curadíssima. Não é só curada? Não, curadíssima. 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 Não teve recaída? Nenhuma. Nada? Sem qualquer tipo de medicação. É isso aí que é bacana! Sem qualquer tipo de medicação. Isso é internamento? Sem internamento. Você conheceu o trabalho da Igreja Universal como? Através da televisão. Foi? Um programa semelhante a esse? Exatamente, exatamente. Numa das noites que você não dormia? Numa das noites em que eu não queria me deitar com o meu marido, era por volta mais ou menos meia-noite, e eu vi um bispo a falar que havia solução para o meu caso. Uhum. E deu as moradas, e eu como procurava uma solução, e cheguei ao meu limite, eu disse que... Outro dia conversei com o meu marido e pedi para ele ir comigo à igreja. E ele disse que sim. Certo. E eu fui num domingo a seguir, isto foi mais ou menos um dia da semana, e eu no domingo a seguir fui à igreja. Aqui no Porto mesmo? Aqui no Porto. Na altura do Cine Vale Formoso, né? Quando tínhamos ali a igreja. Recordo-me perfeitamente que eu sentei-me na última fila. É? Com receio que alguém me pedisse alguma coisa. É mesmo? É mesmo. Aquele receio de que fosse levar o seu dinheiro ou fosse exigir alguma coisa de si. Sim, mas essencialmente, apesar de eu querer ajuda, é aquele receio de que alguém viesse ter comigo e me dissesse: o que é que tu tens? Olha só. Realmente essa pergunta nós fazemos. O que você tem? Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Apesar de eu querer ajuda, mas também não queria que viessem ter comigo. Entendi. Mas assistiu à reunião? Assisti à reunião. Aconteceu alguma coisa naquele primeiro dia, naquela primeira semana? No primeiro dia eu chorei toda a reunião. Foi? Toda a reunião eu chorei. Eu lavei a minha alma, porque no fundo eu sabia que quando o pastor estava a falar, na altura era o pastor Pedro, e então ele estava a falar, parece que estava a falar tudo que me estava a passar na minha vida. E eu disse: oh meu Deus, tu estás aqui, só podes estar aqui para tu saberes o que está a acontecer dentro de mim, então se está, tu vais-me curar. E Deus me curou. Foi? No primeiro dia. Naquele dia? Naquele dia. Você já saiu dali diferente? Eu já saí dali diferente. Apesar de muitas vezes não me sentir bem quando ia à igreja, porque algo me dizia para eu não ir sempre, não vais porque não é ali que está a tua solução. Eu ia sempre, porque os primeiros dias que a gente, quando vai buscar ajuda, há sempre uma voz que nos diz assim: não vais, ainda não é. Não és tu, não é aqui que tu vais ter. Você foi mais forte, aí você já tinha força para combater isso. Exatamente, enquanto que antes eu desistia logo à primeira, qualquer coisa que me diziam, vai passear, vai sair, eu saía à primeira, mas já não ia à segunda vez. Ali não, ali havia sempre algo, puxava-me para trás, mas Deus puxava-me para a frente e eu ia. Mas no primeiro dia... Senti logo uma diferença. Logo uma diferença enorme. Senti um alívio dentro de mim, uma paz dentro de mim que nunca tinha sentido. Você percebeu a sua cura completa depois de quanto tempo? Já estava mesmo 100% livre? 100%? É. Ao fim de 2 meses, mais ou 2 menos. meses? 2 meses. Vocês estão ouvindo, né? 2 meses. Olha aí, você que já sofre com depressão há tantos anos, que já toma remédio, que já fez tratamento, internamento, você já mudou de remédio, você já fez 30 por uma linha. Vamos falar o português bem claro?
30 por uma linha você fez e vem fazendo e está disposto a fazer. E não precisa fazer 30 não, só uma. Não precisa fazer mais nada. O que você precisa fazer é chegar domingo agora nesse tratamento para a cura da depressão. Só isso. Pior do que tá, você não vai ficar. Te garanto. Você vai ficar boa. Você vai ficar bom. Você que está aí sem dormir, chorando constantemente. Você tem essa preocupação, não é verdade? Ah, mas sempre estão falando que na Igreja Universal leva o dinheiro. Então deixa a carteira em casa. Não. Não é verdade? É muito simples. É verdade. Não é? Porque ninguém mostra resultado de cura de depressão. É verdade. Teve um pastor nosso evangelizando aqui no Norte, que ele falou sobre a cura da depressão, e a senhora, que acompanha os programas, de repente a senhora está aí acompanhando, ela falou assim, olha, eu não ouço ninguém falar que depressão tem cura, a não ser a Iurde. É verdade. Ninguém fala. Não. Ninguém fala. Nós falamos e mostramos. E quem vai dizer o contrário? Falamos e mostramos. Não é um nem dois casos, não. Vários e vários e vários casos. Para você entender que para o seu caso tem jeito. Eu sei que alguns de vocês, até muitos de vocês, já estão acompanhando o programa já há algum tempo. Você tem visto aqui os testemunhos. Se fosse um caso ou outro, Marcos, não é. São milhares de pessoas curadas de depressão, que a gente vai trazendo aqui. Exatamente. E o tempo passa a ser inimigo dessa pessoa. É. Porque à medida que o tempo vai passando, o sofrimento vai aumentando, a dor vai aumentando. Quer dizer, ela pensa que apenas assistir o programa vai mudar a situação, não vai. Não. O programa é a prova que para o caso dessa pessoa tem jeito. E mostrar o que você tem que fazer para sair dessa situação. Exato. Então tá aqui mais um caso. Mostra a foto aí do antes e depois, mais uma vez, produção, para que as pessoas em casa vejam. Tá aí, olha só. Olha a cara da dona Luzia. Quer dizer, era mais jovem, com todo respeito ao seu marido que está aqui no estúdio, mas está muito mais bonita agora. Muito obrigada. Mas eu também sinto Não mais é verdade? bonita, tanto interiormente como exteriormente. Não tenha dúvida. E qualquer pessoa em casa aí vê a foto e percebe isso. Olha aí, realmente não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Ali está a cara da depressão, da tristeza, o olhar triste, o vazio da alma. Aqui está a cara de uma pessoa com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Olha a diferença. Então você que está em casa, você quer que aconteça essa transformação com você? Quer? Tem certeza? Não, você quer mesmo? Olha bem essa foto aí. Você quer que aconteça consigo como aconteceu com a dona Luzia? Pode acontecer. Faça o que ela fez. Então, nesse domingo, 4 horas da tarde, tá bom? É importante lembrar que a partir das 3 horas, eu e o Marcos já estamos atendendo você. A reunião começa às 4. Mas a partir das 3 horas, eu e ele estamos atendendo você. Estamos prontos para lhe atender. Eu no Porto, o Marcos em Vila Nova de Gaia. Você vai chegar, saia da onde você tiver que sair. Se você está me acompanhando aí de Bragança, você pode estar aí acompanhando em Mirandela, em Macedo de Cavaleiros, cidades distantes, você pode estar em Chaves. No centro do país. Você pode estar no centro, você pode estar em qualquer outro lugar, você pode estar no Algarve, na outra ponta do país. Se você sair daí e vier nesse tratamento, você volta para casa curada. Curada. Esse é o desafio que eu faço para você, tá bom? Nós pedimos que você deixe preparado um copo d'água. Daqui a pouco a gente vai fazer a oração por todos vocês. Eu queria que você acompanhasse essa chamada falando sobre esse tratamento da cura da depressão. É a maior perturbação mental dos nossos tempos. A depressão é caracterizada pela ansiedade, melancolia e pelo sofrimento interior que provoca uma desvalorização pessoal, baixa autoestima, pessimismo e inapetência face à vida. Quando ouvimos relatos de pessoas deprimidas, independentemente da situação que as levou até ali, há uma característica comum a todas. A depressão faz fechar-se dentro de si, num espaço onde ninguém entra, mas de onde também o doente não consegue sair. Difícil de diagnosticar, a depressão é uma doença que vive incubada no interior do doente, passando despercebida a amigos e familiares.
até que quando o depressivo já perdeu quase tudo, se dá conta do quanto a doença destruiu a sua vida. Muitos perdem trabalhos que amam, afastam-se do seu círculo social, terminam relacionamentos, sentem-se incompreendidos, isolam-se do mundo ou apoiam-se em vícios e comprimidos, tudo numa tentativa desesperada de acabar com o sofrimento. Se você ou alguém que você conhece sofre com depressão, saiba que é urgente receber ajuda. A depressão é a doença mais comum do nosso século e uma das mais mortais. Por isso, todos os domingos às 16 horas, nos cenáculos do Porto e de Vila Nova de Gaia, é realizado o tratamento Saindo da Depressão, para que você tenha as ferramentas necessárias para ultrapassar a doença ou para ajudar quem já se entregou a este estado de espírito. Saindo da Depressão, na Rua Egas Muniz, número 485, Porto, próximo ao Quartel Militar da Constituição, ou na Rua do Agüeiro, número 151, em Vila Nova de Gaia. Universal, uma nova vida espera por si. Nesse domingo, 4 horas da tarde, você é o nosso convidado, tá bom? Você vai tocar na cruz. Mais uma vez eu queria mostrar a imagem dessa cruz. É uma cruz idêntica a essa que tem no Porto e em Gaia. É um desafio. De um lado tem a força destrutiva da depressão. A depressão é uma força, mas é uma força destrutiva, que coloca a pessoa para baixo. Tantos empresários que não tiveram mais força de chegar na empresa e trabalhar por causa da força da depressão. Tem visão, tem um objetivo, tem uma meta, mas não tem força. Tem experiência, tem todo o preparo, mas a depressão é uma força destrutiva tão grande que acabou com você. Por exemplo, acaba com o casamento. O seu casamento estava acabando. Estava acabando. Acaba com a situação financeira também vai abaixo, porque uma pessoa não tem vontade de trabalhar. Não tem. E, inclusive, acha que nunca tem solução. Eu, inclusive, trabalhei com médicos, fui assistente de consultório e achava que a depressão não tinha solução. Era um dos motivos porque eu não tomava a medicação, porque eu achava que não tinha solução. Você pensava, se eu tomar não vai resolver, então eu vou vivendo sempre. Porque eu via as outras pessoas a ir e andar sempre nos médicos. Quer dizer, então você trabalhava no meio da saúde. Exatamente. Né? Via pessoas chegando ali com depressão e sendo medicadas e não via resultado. E andar ali anos e anos que não conseguiam. É o seu caso, olha aí, olha você aí. Não foi por acaso que você acompanhou aqui o programa, não. É para você entender que tem solução para si. Entendeu? Você vai tocar nessa cruz. Mostra a cruz aí. Nesse domingo, 4 horas da tarde, tá bom? Tanto no Porto como em Vila Nova de Gaia. Essas duas igrejas lindas que nós temos aqui, você vai poder ter uma vida linda também. Essa cruz aí, o poder que tem nessa cruz vai passar para você. Tá bom? Mas agora, eu queria que você visse as imagens da reunião da manhã, porque de manhã, ô Marcos, às 9h30 da manhã, nós temos a grande concentração de fé e milagres, né? É uma reunião de 7 orações. Nós fazemos oração para cura, para libertação, para família. Essa oração que você está vendo aí agora... A oração dos casais. Para os casais. É a oração justamente para a família que nós fazemos sempre aos domingos. E aconteceu algo muito especial domingo passado, porque chegou ali um senhor que já andava de canadianas há 15 anos, 14 ou 15 anos. E ele também já não tinha mais expectativa de deixar a canadiana. Aí nós fizemos a oração. Veja o que aconteceu com o seu Duarte. O senhor anda de canadiana? Ando com a canadiana, que já fui operado umas poucas vezes e agora falta-me um bocado ao pé e a perna começa-me a doer. E eu ando com a canadiana para não cair. Mas se andar sem a canadiana, cai? Cai. Já tentou? Já tentei porque tenho medo de tropeçarem. É? Tenho medo de tropeçar e cair. Mas a perna do senhor é fraca, então? Sim, porque já fui operada. Pelo menos 4. O senhor já pensou ficar bom aqui agora? Não pensou, não? Ainda não pensou nisso, não, né? Pois é. Jesus mandou vir aqui falar com o senhor que ele quer te curar agora. Fazer uma operação só, a última. Mas o senhor não andar mais canadiana.
Com a canadiana tenho que andar, porque senão tropeço e caio. Mas se Jesus lhe curar, o senhor não anda mais de canadiana. Se Jesus me curar, não ando mais. E o senhor tem fé que Jesus pode te curar? Pode. Pode? Pode. Pode curar. Pode curar. Ele tem todos os poderes para isso. E agora, seu Duarte? Me dá aqui. Olha pra mim. Me dá aqui. Pode soltar. O senhor vai andar agora sem cair. Sem se apoiar aqui no altar também. Sem se apoiar. Pode andar. E agora? Está bem. Hã? Está bem. Graças a Deus, pessoal. Olha aí, ó. Ficou bem? Seu Duarte, me diz uma coisa. Quantos anos andando com a canadiana? Eu já ando com a canadiana pelo menos há 15 anos. Nesses 15 anos, o senhor tentava andar sem a canadiana. Sim, eu tento andar sem ela. Mas caía. Mas tenho medo de tropeçar e cair. Mas agora o senhor andou. Porque me falta um bocado ao pé e o pé não tem o apoio. Não, mas agora, mesmo sem um bocado do pé, o senhor vai andar bem. Sim. O senhor não precisa ter mais medo. Jesus Cristo te curou agora. Sim, curou. Dá mais uma voltinha aqui pra gente ver. Domingo, 9h30 da manhã, aí em todas as igrejas acontece essa concentração de fé e milagres, tá bom? Queria que mostrasse as imagens agora de Vila Nova de Gaia, dessa concentração de fé e milagres que acontece, são centenas e centenas de pessoas que têm estado conosco. Aí, congela essa imagem aí, congela, por favor. Aí, Marcos, será que todas essas pessoas são enganadas? Olha, se fosse enganada... Você é bom, hein? Aí, olha... Você tem um talento para ludibriar tanta gente assim, olha... Quer dizer, essas pessoas encontraram refúgio. Não é? Encontraram a cura, encontraram a saúde, encontraram a transformação no casamento. Hoje elas têm paz. Não, e outra, muitas dessas pessoas aí... deixa a imagem, aquela mesma imagem, deixa aí. Elas são perseguidas dentro da própria casa, por causa da mídia, né, que vive falando mal, procurando problema na Igreja Universal, problema onde não existe. Então, muitas dessas pessoas enfrentam perseguição no meio do trabalho, no ambiente de trabalho, mas não deixa de vir. Por quê? Porque o que elas têm recebido nessa igreja, essa igreja é Vila Nova de Gaia, domingo, 9h30 da manhã, tem dado para elas a cura. Olha o que aconteceu com o seu Duarte. Poxa vida, mostra a imagem agora do Porto, por favor. Mostra a imagem do Porto, aquela imagem da oração, olha só. Então, a pergunta que eu coloco para você é essa. O seu Duarte foi curado. Se alguém falar mal da Igreja Universal, vai falar, olha, se eles são enganador ou não são, eu não sei. Eu sei que eu estava doente, agora eu estou curado. Eu sei que eu andava de canadiana e agora eu estou curado. A prova aí. A prova está aí. Por isso que essas pessoas têm ido e por isso que nós fazemos o desafio a você. Principalmente você que está no limite da dor. Você está nessa situação? Então, olha, 9h30 da manhã, nós aguardamos por si em todas as igrejas. Você que nos acompanha aí de Lisboa, o Bispo Domingos, junto com o pastor José, o pastor Pedro que é o pastor que, penso que é esse pastor Pedro, que é o que está agora lá em Lisboa. Sim, pastor não é? Pedro Alvarenga. Que é o que está lá agora, o Pedro Alvarenga. Exatamente. Ele está aí em Lisboa agora, foi o pastor que recebeu a dona Luzia. É verdade. Ele está aí junto com o pastor Alain. Tem uma equipa de fé aí, nessa igreja aí em Lisboa, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, próximo da estação do metrô de Chelas. Olha só, quantas e quantas pessoas têm estado conosco nas nossas reuniões. Então, você pode ser também mais uma pessoa livre, curada, liberta e com uma vida de paz e alegria.
Vamos a essa chamada falando desse domingo e quando eu voltar, eu voltarei fazendo oração. O meu copo com água, olha, já está aqui preparado. Prepare o seu também. Os protocolos da vida programam o ser humano para ser limitado. Nascer, crescer, estudar, casar, trabalhar e morrer. É como se o seu caminho já estivesse traçado e apenas alguns quebram este paradigma, superam os seus limites e tornam-se vencedores. Se você chegou ao limite da dor, vive no passado e acredita que o seu futuro será igual ao seu presente, é porque ainda não tentou algo mais. Ainda não foi além, nem superou os seus limites. Você precisa despertar o gigante da fé. Existe um segredo para vencer as limitações. Dia 17 de fevereiro será o dia em que você irá entregar nas mãos de Deus os seus problemas e com ele superar os limites da vida para conseguir o sobrenatural. Para que o casamento arruinado seja substituído pela paz no lar. As doenças sejam substituídas por um corpo saudável. Para que haja prosperidade e para que você seja um exemplo de sucesso. Saiba como superar os seus limites. Domingo, dia 17 de fevereiro, às 9h30, no Cenáculo do Espírito Santo do Porto. Rua Egas Muniz, número 485, próximo ao Quartel Militar da Constituição. E em todas as Universal do país. Saiba mais em igrejauniversal.pt ou pelo SOS Espiritual 21 836 8008. Domingo, então, nós estamos aguardando por si. Você vai ver, principalmente você que está no limite da dor, você está no melhor momento para Deus se manifestar na sua vida. Pastor Marcos, então, agora vai fazer a oração por todos nós. Vamos, então, unir a fé, vamos falar com Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos agora a vida de todas as pessoas que chegaram no seu limite. Aliás, já extrapolou o limite, já tem pensado e tentaram até em tirar a própria vida, pensamentos que tiram a paz dessa pessoa de dia e de noite. Ela se encontra fraca, meu Deus, fraca no seu interior, sem forças para absolutamente nada. Então agora mesmo, aonde chega essa imagem, onde chega a nossa voz, que chega o teu poder libertador, transformador, para tocar na alma desta pessoa agora, no espírito, nesse corpo cansado, abatido, que toda a fraqueza, que todas as doenças, que todos os pensamentos negativos, pensamentos de homicídio, pensamentos de suicídio, que saia agora, em o nome do Senhor Jesus, que saia desta vida e que seja essa água agora consagrada, que essa pessoa tenha sinais agora, a paz, a alegria, o ânimo, o sono tranquilo, livre dos pesadelos e de toda opressão. Nós apresentamos esta água e você que crê, diga assim seja. Pode beber da mesma e seja agora livre. Bom, pessoal, nós agora estamos chegando ao final de mais um programa Saindo da Depressão. O que você tem que fazer, então, é tomar atitude. Estamos aqui provando que tem cura para a depressão através desse tratamento. Domingo, 9h30 da manhã, a grande concentração de fé e milagres e 4 da tarde, esse tratamento para a cura da depressão. A senhora Luzia hoje frequenta a igreja de Valcâmara. Que é uma igreja aberta há poucos meses. Muito pouquinho. Muito pouquinho, não é isso? Um mês, mas muito acolhedora. Muito acolhedora e já tem bastante. As pessoas ali se reunindo. Sim. E agora quem é dali de Vale de Câmara, vendo o seu testemunho,
Pode, exatamente. Pode ir lá falar consigo. Exatamente. Não sei se a senhora sabe o endereço, a morada da igreja, não sei se você sabe, pastor Marco, algum ponto de referência, Vai não? passar ali, né? É Vai mesmo para- em frente ao Banco Milênio. Pronto. No centro de Vale No de Câmara. centro de Vale de Câmara, em É frente na ao rua Banco principal Milênio. mesmo. Então, Exatamente. domingo a senhora vai estar lá 9h30. Exatamente, vou estar. Você é o nosso convidado, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, um grande abraço, tudo de bom pra você. Amanhã nós estamos de volta e ela vai falar um pouquinho mais aqui amanhã, com mais um programa aqui, falando mais sobre o que ela passou e como ela está. Um grande abraço, até amanhã.